Sejam todos muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, um espaço onde a gente tenta explicar de forma simples como a economia afeta a sua vida, o seu bolso e as suas escolhas. Eu sou Deto Vale, sou jornalista. Só antes de apresentar o meu convidado do dia, eu quero convidar vocês para conhecerem a comunidade do EDD no WhatsApp. É um espaço onde você vai poder trocar informações e experiências com alguns dos maiores economistas do Brasil. É um espaço gratuito na palma da sua mão, lá a gente divulga oportunidades, divulga artigos e várias oportunidades. Olha, é um espaço muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar de participar. O QR Code está aparecendo em algum lugar aqui da tela e o link fica fixado aqui nos comentários. Se você está assistindo a gente pelo YouTube ou se está ouvindo em algum tocador de podcast. Clica lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora deixa eu apresentar o meu convidado. Marcos Eduardo de Oliveira, ele é economista, professor e ativista ambiental, pós-graduado em Política Internacional pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestre pela USP pelo Programa de Integração da América Latina. Ele foi professor do Departamento de Comércio Exterior do Centro Universitário Fundação de Ensino de Osasco e do Departamento de Economia da Fundação do Instituto Tecnológico de Osasco. Ele é articulista em vários jornais no Brasil e no exterior e também é autor de publicações. Entre elas, A Civilização em Desajuste com os Limites Planetários, pela editora CRV, e A Civilização em Risco, pela editora Jaguatirica, dentre várias outras coisas. O papo hoje vai ser muito bom. Marcos, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, voltar a esse programa, já tive aqui alguns anos atrás. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E você veio para falar sobre um tema facinho de responder, que eu acho que, sei lá, em 5 minutinhos de programa a gente já traz todas as soluções, que é a crise ecológica planetária. Quando a gente fala de crise, Marcos, a gente hoje está falando do que exatamente? A gente está falando só do ponto de vista ambiental, ou essa crise já envolve o ponto de vista político e social também? Bom, boa pergunta. Pergunta de R$1 milhão. Deto, eu imagino que a concepção de crise, em primeiro lugar, crise é um momento crítico, crise é um período de ruptura, né? É um período de desequilíbrio, de desajustes, e com a natureza não é diferente. Nós vamos falar da crise planetária, da crise ecológica, socioambiental, uma crise de alcance global, e com a natureza não é diferente, né? Então eu começo te dizendo que a economia ela só pode ser pensada dentro da sociedade, e a sociedade só pode ser pensada dentro da natureza. Não tem como dissociar isso. O que acontece? Acontece que, para organizar a vida social, a humanidade construiu um modelo, a meu ver, insustentável. Esse é a raiz da crise. Né? Esse modelo insustentável é o erro, pelo menos a meu ver, do projeto civilizatório. Mas um erro que gera outras falhas no metabolismo e daí causa o dano ecológico, o dano ambiental. Metabolismo, rapidamente, numa linguagem caseira, é a maneira como a sociedade respira para extrair recursos, para produzir num primeiro momento, e depois como que ela devolve isso em forma de resíduos. Isso é metabolismo social contemporâneo, digamos assim. Esse metabolismo está falhando. Por quê? Porque há um fluxo de entrada, o que eu estou dizendo é isso, há um fluxo de entrada, matéria e energia, e há um fluxo de saída, produtos e resíduos. Isso é uma relação metabólica e é isso que está falhando. Então, daí vem o dano ecológico. Né? O dano ecológico, então, ele tem uma causa principal, pelo menos a meu ver, que é esse modelo insustentável, os padrões de produção e de consumo são insustentáveis, e tudo isso para organizar a vida social. Só que, nesse ponto, há um erro, pelo menos palmar, que eu vejo, que é nós não damos tempo de a natureza se regenerar. Então, a causa principal, basicamente, está ligada a não respeitar o tempo de regeneração da natureza. Como nós estamos em um sistema viciado em crescimento, que exige crescimento o tempo inteiro para organizar a vida social, esse crescimento, cada vez que se acelera,
se impõe sobre as condições ecológicas, uma vez que a vida econômica, é importante salientar isso, ela se nutre de matéria e energia. Portanto, cada vez que você tem um sistema que está se impondo, desrespeitando as condições ambientais, veja que nós estamos ultrapassando os limites planetários, é evidente que você tem advertências e adversidades ambientais, dano ecológico, portanto. E os dados referentes aos danos ecológicos são previamente conhecidos. Nós podemos falar, dentre outros, que 1/3, por exemplo, da terra firme do mundo já está deteriorada. Essa perda, por sinal, é maior do que a taxa de reposição natural. Okay? De 31 sinais vitais da saúde do planeta, os cientistas da Terra não cansam de dizer que pelo menos 25 deles estão com níveis comprometidos. Estou falando de desmatamento, de queda de geleiras, de emissões de GEE, de erosão da biodiversidade, né? E por aí vai. Veja que em 50 anos, por exemplo, a humanidade já perdeu 73% dos animais selvagens. Hoje, há 1 milhão de animais e vegetais em risco de extinção. A humanidade inteira consome, termina todos os anos, 88 bilhões de animais. Isso é 10 vezes a população mundial, para satisfazer seu apetite voraz. Isso tudo que eu estou dizendo está em cima de uma pressão sobre os ecossistemas, sobre a biodiversidade, que vai danificando, degradando o meio ambiente, degradando as condições de vida. Tá? Então, para resumir a sua primeira pergunta, eu poderia falar que a humanidade ela cortou metade das florestas ao longo do tempo, para atender a interesses econômicos, evidentemente, e agora nós temos um aquecimento global que está se acelerando. Os 3 últimos anos, 2023, 2024 e 2025, o planeta vem batendo recordes de temperatura que nunca vimos isso antes. Nos últimos 100 mil anos, são as temperaturas mais altas que se tem notícia, né? Então, esse processo de degradação, ela é ambiental, ela é climática, ela vai afetando as condições de vida, né? É uma crise, portanto, que toca nos sentidos da vida, que altera os sentidos da vida, tirando a qualidade do sistema vida. Não é à toa que o aquecimento global é hoje o principal desafio que nós temos para resolver. Esse dano ecológico, me parece que já é consenso entre os estudiosos desse setor, do ponto de vista científico e até do ponto de vista econômico também. Então, uma vez que é consenso esse diagnóstico que você falou aí de dano ecológico, e a gente, não sei se a gente chegamos no ponto de que não é mais reversível, que se tornou irreversível, mas se não, a gente está muito próximo disso, e os alertas são disparados a todo momento. Perfeito. Se há um consenso em relação a isso, por que a gente ainda tem uma distância tão grande entre o que é dito pela ciência e as ações que são necessárias para a gente não chegar nesse ponto de não retorno? Perfeito, perfeito. É irreversível, pelo menos os dados do IPCC, eles apontam nessa direção, né? Os cientistas da Terra apontam nessa direção. São irreversíveis as condições do aquecimento global. O que dá para fazer é tentar mitigar e tentar adaptar. E aí também tem um outro erro que eu vejo. Por exemplo, sem adaptação, a mudança climática ela se transforma em multiplicador de pobreza, né? Então veja a gravidade disso. A ONU tem um dado que diz que de 800 milhões de pessoas que passam fome todos os dias, 100 milhões delas é devido a choques climáticos, né? A poluição do ar continua matando 11 milhões de pessoas todos os anos. Inacreditavelmente 19 mil pessoas por dia. Então todo esse dano ecológico, que nós já sabemos que ele é irreversível, ele passa por um processo que, se você não redefinir os sentidos da economia, se você não redefinir os sentidos da organização social, ele só tende a se agravar. Então talvez um grande erro seja isso, né? Nós estamos em meio a essa degradação ambiental e nós estamos perdidos, a humanidade de certa forma está perdida sem saber meio o que fazer, né? Mas insistindo com um modelo de civilização que é insustentável. Nesse desdobrar,
nós confundimos crescimento com desenvolvimento. Né? Nesse desdobrar, a ideia de que nós temos insistido com esse modelo de vida via crescimento só tem nos levado a aprofundar o sistema, a situação de crise, a situação de colapso. E aí é importante, se você me permitir, colocar da seguinte maneira: por que nós insistimos com isso e por que nós chegamos nesse ponto? Em 1960, né, tomando a ideia de que como que foi organizado um modo de vida, enfim, em 1960 a humanidade inteira ela usava metade dos recursos naturais e energéticos do planeta. Então estou falando basicamente, Deto, de 4 recursos que vou chamar aqui de metabolismo social contemporâneo, que é biomassa, combustíveis fósseis, materiais metálicos, materiais não metálicos. Perfeito? Em 1960, nós usávamos metade disso na sociedade humana inteira. Em 1970, nós empatávamos. Em 1980, pela primeira vez, já ultrapassávamos a disponibilidade de recursos da natureza em 10%. Né? Os ambientalistas vão chamar isso de overshoot ecológico. Overshoot, a ultrapassagem. Em 2000, isso ganha escala e agora nós estamos usando 30% a mais de recursos do que a Terra pode repor em um ano. Então perceba aí a gestação do dano ecológico. Né? Nós não damos tempo de a natureza se repor porque estamos muito embasados naquela ideia de que o progresso ele é originário de um sistema que tem que crescer o tempo inteiro, mas nós temos que crescer um tempo inteiro dentro de um modelo, de um mundo que é fechado, um mundo que é finito. O planeta não vai aumentar de tamanho. Então é evidente que se você pressiona os recursos da natureza, se você pressiona os ecossistemas, se você tem um sistema que pressiona o uso da natureza, é evidente que as adversidades se multiplicam. Né? Por isso que nós estamos falando que essa crise já passa a ter um ponto de não retorno. Né? São vários os elementos que condicionam a isso, e não por acaso dos 9 limites planetários, a humanidade já ultrapassou 7 deles, para sustentar esse sistema dentro de um sistema fechado. Esse é o ponto nevrálgico que eu vejo da crise atual planetária. Agora, se a gente já caminha para esse ponto de não retorno, e que sem a adaptação necessária a gente vai chegar num ponto de colapso, o que precisa ser feito para que esse ponto de colapso não chegue? Isso já está sendo feito, e se está sendo feito, em um determinado momento da sua resposta anterior, você falou, a gente ainda não sabe muito bem como reagir a isso. Nós perdemos o controle, né? A humanidade perdeu o controle. O que falta para a gente entender isso? E aí eu vou citar um exemplo. Eu li uma matéria, eu acho que há uns 15, 20 dias atrás, salvo engano, foi no Metrópolis, que falava que na China o governo iniciou um processo de replantio de árvores em uma determinada área lá. E a matéria era uma, de certa forma, uma crítica a esse processo que foi feito na China, porque da forma que foi feito, segundo a matéria, ao invés de recuperar, por exemplo, as nascentes e as fontes de água, que era o objetivo desse replantio em grande escala que foi feito lá, essa floresta estava, na realidade, retirando a água que alimentava... Danificando mais ainda. Que alimentava aquela região, a população daquela região. Então, assim, às vezes até a iniciativa que seria positiva foi feita de uma forma não adequada para sanar aquela situação. Então, eu queria que você explicasse um pouco disso também. Perfeito. Eu entendo que a racionalidade econômica ela peca no sentido de não olhar para algumas coisas. Por exemplo, é evidente, alguém pode falar assim, não, mas está tendo ecoeficiência. Ecoeficiência, resumindo muito rapidamente, é produzindo e usando menos recursos e menos energia, danificando menos. Então, uma coisa excelente, ótimo, né? Você diminui a pressão sobre os ecossistemas,
e continua produzindo. Então, a ecoeficiência ela é uma verdade, né? Nos últimos 30 anos, né, há uma redução aí entre 20% e 30% do uso de recursos e de matéria, enfim. Acontece que o nível de produção nesse período em que você está tendo ecoeficiência é muito maior a ponto de anular o ganho da ecoeficiência. Entendi. Por exemplo, um dado que é muito conhecido. Em 1990, né, um celular, na época, pesava, em média, 600 gramas. E foram vendidos, em 1990, 11 milhões de celulares, de unidades de celular no planeta inteiro. 20 anos depois, os smartphones já pesavam, em média, 116 gramas. Então, olha a redução que você teve de 600 gramas para 116. Evidentemente, usa-se menos recursos para montar um smartphone. Só que 20 anos depois de terem vendido 11 milhões de unidades de celular, o planeta vendeu 6 bilhões de unidades de smartphone. Ou seja, o aumento da produção, o aumento do consumo e o aumento da circulação, eles pressionam novamente as condições da natureza, as condições ecológicas. Então, esse aumento da produção anula o ganho que você teve da ecoeficiência. Hoje, o planeta produz 1 bilhão de smartphones por dia, por ano. Então, 1 bilhão? 1 bilhão por ano de smartphones. E o smartphone nasce uma montanha de resíduos, né, incomensurável. Então, o que eu quero dizer? A racionalidade econômica ela ainda está muito apegada à ideia de que a humanidade precisa ter progresso. Evidentemente que tem que ter progresso, ninguém está aqui querendo voltar para a Idade da Pedra, não é isso, não se trata disso, a questão é outra. Só que nos venderam a ideia, Deto, de que a modernidade ela é conquistada via crescimento econômico indefinido. Só que crescimento econômico indefinido num sistema fechado e finito é uma impossibilidade. É uma impossibilidade e é uma impossibilidade que geradora do dano ambiental, do dano ecológico. Então, se você não mudar essa racionalidade, se você não pensar em novas tecnologias que ajudem a diminuir o impacto ambiental, que ajudem no processo da ecoeficiência, mas reduzindo a capacidade de produção e de consumo, você volta para o mesmo ponto inicial, que é pressionar os ecossistemas, não dando tempo de a natureza se regenerar. Eu vejo dessa maneira. Quando você fala na redução de consumo, você fala da indústria no processo de produção, ou você fala também da população, da humanidade como um todo, no consumo do dia a dia? Não, tudo, tanto a produção quanto o consumo da humanidade. É evidentemente que você tem que olhar dois espectros aí dessa questão. Uma coisa é olhar o consumo do norte global, outra é olhar o consumo do sul global. No norte global, nós estamos falando de 25% da humanidade consumindo 75% dos recursos 25%. disponíveis da humanidade. O que sobra para o sul global? 25% de recursos para 75% da população. Então, a equação se inverte. E é evidente que a pressão nos países de alta renda, né, para a sociedade de consumo é muito maior. Há um dado da Oxford que eu acho que é ilustrativo. Diz o seguinte: o grupo de 1% mais rico do planeta chega a emitir até 175 vezes mais carbono do que os 10% mais pobres da humanidade. Então dá para saber onde que está a pressão, onde que a pressão sobre os ecossistemas, sobre a natureza é maior, e quando você olha o nível de consumo e o nível de circulação de mercadorias, enfim, você mapeia
o dano ecológico. Eu queria que você repetisse esse dado. Então, além de acumular 70% da riqueza da Isso, humanidade, esse 1% mais rico faz o quê também? O 1%, o grupo de 1% mais rico chega a emitir até 175 vezes mais carbono do que os 10% mais pobres da humanidade. Esse é um dado da Oxfam, que ela tá sempre aí em evidência. Agora, tem outro ponto, se você me permitir. Toda essa história que eu estou dizendo de aumento de consumo, de sociedade de consumo, de formação da vida social moderna, você não pode deixar de pensar na ideia do antropoceno. Uma coisa está diretamente ligada à outra, Deto. E o antropoceno, qual é a tese básica do antropoceno? Pelo menos eu vejo dessa maneira. A humanidade, para organizar a vida social, afeta a natureza. Ponto. Continua afetando, afetou, e nesse ritmo que eu estou dizendo para você, vai continuar afetando. Então, esse antropoceno, os especialistas, os cientistas já nos alertaram desde 1992, naquele famoso alerta da comunidade científica à humanidade, que os humanos e o mundo natural estão numa rota de colisão. Perfeito? Isso é um dado científico, dado da ciência. Um documento assinado por 1.700 cientistas lá atrás, 1992. Depois esse documento voltou a ser reproduzido, mas o início desse documento já dizia isso. Abre aspas, os humanos e o mundo natural estão em rota de colisão. Essa colisão ganha escala a partir do pós-guerra, a partir de 1950, quando as principais economias se reorganizam, dentro de um processo justo, evidentemente, mas se reorganizam e vão acelerando as políticas de crescimento e desenvolvimento. Por isso que eu falo que nós confundimos, num determinado momento, crescimento com desenvolvimento, que são duas coisas diferentes, a gente pode falar isso mais para frente. Mas acelera-se a política de crescimento, e aí todos os crescimentos, no plural mesmo, vão acontecendo. Cresce população, cresce comércio, cresce as finanças, crescem o comércio como um todo, o uso de água, o uso de transportes. Os historiadores ambientais vão olhar para esse momento e vão chamar de a grande aceleração. Nada mais é do que uma sociedade de excessos. E aí há alguns dados ilustrativos que mostram bem. Tudo de 1950 para cá. Então, de 1950 até 2010, por exemplo, o PIB aumenta 6 vezes. Em 1950, a população mundial era de 3 bilhões de pessoas. 70 anos depois, 80 anos depois, nós chegamos em 8 bilhões. 80 anos depois é uma vida, é uma escala de uma vida, não mais do que 30 mil dias. Se cada um de nós aqui der muita sorte na vida, nós vamos viver 80, 82 anos, 30 mil dias. Em 1950, esse é um dado também que os historiadores ambientais falam muito e eu acho muito interessante isso, me baseio muito neles. Em 1950, Deto, no planeta inteiro havia 50 milhões de carros. 50 anos depois, 60 anos depois, nós temos 1 bilhão de veículos circulando nas ruas do mundo. No Brasil, em 1950, havia 500 milhões de carros. Hoje, havia 500 mil unidades de veículos, hoje há 50 milhões de veículos no Brasil. Há um veículo para cada 4 brasileiros, essa é a relação. Em 1970, os navios do mundo transportavam 2,5 bilhões de toneladas de mercadoria. No ano 2000 já eram 9,5 bilhões de toneladas de mercadorias pesadas, chamadas de bulk commodities. Caramba! Tá claro? Então, isso tudo vai mostrando, o que é a grande aceleração, isso tudo vai mostrando como que nós
fomos formando uma sociedade de consumo em cima de vários crescimentos e a ponto de pagarmos o preço agora do dano ambiental. Isso tudo vai alterando o metabolismo da economia, vai alterando as relações de produção, de consumo e a grande aceleração, que, a meu ver, é o ponto fundamental do antropoceno. Né? O antropoceno é explicado a partir da grande aceleração, e só que isso nos leva para uma condição insustentável. Repito, né? De 9 limites planetários. Limites planetários são as zonas seguras onde a sociedade se organiza, enfim. Nós já ultrapassamos 7, acabamos agora de acidificar os oceanos. Né? Nesse intervalo todo, me permita continuar com essa explicação, nós criamos uma sociedade completamente plastificada, né? Um mundo de plásticos. Né? Agora nós estamos mandando sair um dado oficial, 14 milhões de toneladas de plástico para as águas oceânicas todos os anos. Isso promove a morte de 100 mil animais marinhos. Então, olha que estupidez. Né? Por isso que eu falo que nós perdemos o controle exatamente nesse ponto. Né? Pela ideia de que temos que obter progresso, legítimo desejo, evidentemente, só que confundimos crescimento com desenvolvimento. Por isso que o Ailton Krenak fala muito que o modo de funcionamento da humanidade entrou em crise. O que ele está querendo dizer é isso. Ele está olhando, né, para a sabedoria indígena, ela entende bem isso, né? Ele está olhando para esse metabolismo, nós estamos dizendo aqui, e está vendo que a humanidade, o modo de viver da humanidade, o estilo de vida da humanidade entrou em crise. Né? Reitero, evidentemente que os níveis são diferentes. Né? O norte global consome de uma maneira, já falamos sobre isso, o sul global de outra maneira. Mas, no geral, né, esse modo de funcionamento, esse estilo de vida, ele é incompatível com as condições do meio ambiente. Eu quero que você explique essa diferença entre crescimento e desenvolvimento, que eu acho importante, mas só para dar um contexto, que eu quero que você também fale um pouco sobre isso. Recentemente eu entrevistei a professora Ana Maria Sadim, que é arquiteta e urbanista. Ela é ativista ambiental lá de Mogi das Cruzes. E o meu papo com ela foi sobre a importância de ter a educação ambiental nas escolas, né? Desde o ensino fundamental até o ensino médio e posteriormente na universidade. Falar da questão ambiental dentro de todos esses aspectos que a gente conversou até agora. E aí, num determinado momento da nossa conversa, eu questionei ela da seguinte forma. Falei, professora, é muito interessante tudo isso que você está falando. Inclusive, eu vejo, e na minha época de escola já se falava muito dessa questão da ecologia, que depois se desdobrou nessa questão das mudanças climáticas e etc. Mas, e eu percebo que as crianças, elas hoje já têm essa consciência. Então, assim, eu tenho um filho de 11 anos, esse meu filho de 11 anos, ele já não joga mais lixo no chão. Ele já sabe que tem que guardar o papelzinho no bolso e achar uma lixeira e descartar isso da forma adequada e no lixo adequado. Mas a gente vive, aí trazendo para a realidade do Brasil, numa realidade tão desigual que me parece não surtir muito efeito eu ensinar uma criança de 7, 8, 10, 12 anos que não se deve jogar lixo no chão na escola, que quando ela sai da escola e vai para a sua casa, para o seu bairro, ela vê lá o esgoto a céu aberto. Isso. Né? Ela vê que não existe uma coleta adequada de lixo, ela vê que quando chove alaga o bairro dela, ela vê que o pai e a mãe dela num determinado momento, fala, cara, eu tenho outras preocupações, não é o papelzinho no chão que vai resolver o meu problema. Então parece que chega num determinado teto quando a gente fala com as crianças. E aí o meu questionamento foi o seguinte: essas crianças, elas são filhas e filhos de jovens adultos que também tiveram essa educação. Então cresceram também aprendendo que o planeta, a gente está danificando o planeta a cada dia e que a gente precisa adotar medidas para que a gente não chegue nesse ponto de não retorno.
Ao mesmo tempo, como você usou agora na sua resposta, a gente estimula, a gente criou uma sociedade de excessos de consumo. Exatamente. Que seja no norte do planeta, consumos diferentes do sul global, mas são consumos. A gente estimula a nossa sociedade a consumir. Seja o iPhone mais moderno, seja um brinquedinho de plástico que a criança não teve a oportunidade de ter num determinado momento da vida. Então, como que a gente muda esse cenário? Outra boa pergunta, né? outra pergunta que vale R$1 milhão. Porque no final do dia, a gente se depara com a realidade. A realidade é essa. As pessoas, a população vai continuar crescendo. Sim. Agora, além de crescer, a gente também vai ficando mais velho, então as necessidades de consumo também vão mudando com o longo dos anos. Exatamente. E aí, como que a gente faz? A grande saída seria adaptar nosso estilo de vida às condições ambientais, evidentemente, né? A grande utopia nossa é adaptar o estilo de vida da humanidade como um todo dentro das condições ecológicas do planeta. Agora, começando a responder o início da tua pergunta, Deto, crescimento significa aumento quantitativo. É fazer a economia crescer, é expandir a economia, é PIB maior. Desenvolvimento é qualidade, é tornar a economia melhor. E tornar a economia melhor não tem nada a ver com o fato de tornar a economia maior. Se crescimento é ideologia das quantidades, é quantitativo, desenvolvimento é qualitativo. Isso faz uma diferença enorme quando você organiza a sociedade. Por exemplo, para tocar num outro ponto que você levantou também, a questão do saneamento básico, né? É evidente que você tem que resolver saneamento básico, e saneamento básico é uma questão ambiental. É uma questão ambiental. Sim, aliás, voltando um pouquinho aqui, mudança climática já não é mais uma questão ambiental, ecológica, é uma questão de saúde pública. E saneamento básico, em especial, é uma questão ambiental e de saúde pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque o meio ambiente não ganha votos, né? O meio ambiente não ganha votos. Sim. E resolver saneamento básico não aparece, né, para o grande público, né? Não é um hospital que você constrói, não é um estádio de futebol que você constrói, não aparece. Mas tem um dado da ciência, já de alguns anos atrás, o professor Eduardo Gianetti, por sinal, fala muito sobre isso, e que é simplesmente estarrecedor, Neto, e diz o seguinte: uma criança de 0 a 2 anos, né, que vive em condições inóspitas, né, residindo ali perto de esgoto a céu aberto, sem saneamento básico, se uma criança de 0 a 2 anos, nessa faixa etária, né, onde se consome 87% de energia metabólica para a formação do cérebro, né? As relações neurais estão todas ali, as sinapses estão sendo formadas nesse período crítico. Se nesse período de 0 a 2 anos uma criança contrai uma patologia qualquer, uma diarreia que seja, isso vai afetar o desenvolvimento e a capacidade cognitiva dessa criança, a ponto de ser irreversível. Você nunca mais recupera essa criança do ponto de vista biológico. Você perdeu essa criança. Essa criança vai ter dificuldades de aprendizado, dificuldades de memorização, né? É aquela criança que vai repetir 3, 4, 5 vezes a mesma série, porque lá atrás contraiu uma patologia porque está num sistema próximo de esgoto a céu aberto, residindo em condições inóspitas. Qualquer projeto de desenvolvimento sério tem que colocar isso no centro da questão. Só que isso, reitero, não rende votos, não aparece, você não corrige o meio ambiente, porque é preferível, politicamente falando, você atacar outras frentes. Né? Nós estamos num país que ainda hoje, 1/3 das residências no Brasil não tem saneamento básico. Estamos falando de 90 milhões de pessoas nessas condições. Quantas crianças,
nós estamos perdendo por conta dessa anomalia, dessa estupidez de não olhar para isso. Por isso que eu volto a insistir, mudança climática e essa questão ambiental, ela está muito relacionada à questão de saúde pública. A OMS tem um dado também, que eu acho que é interessante resgatar aqui, em cima desse assunto da saúde pública e tal, ela diz que 70% dos últimos surtos epidêmicos, e aí você pode colocar Ebola, SARS, HIV, Covid, elas começaram com desmatamento. Olha que interessante isso. 70% dos surtos epidêmicos que afetaram a humanidade nesses últimos tempos, a razão, a origem, a causa principal vem do desmatamento. Quando você olha para o modelo de desenvolvimento da Amazônia, da nossa Amazônia, Amazônia Legal, você vai perceber justamente o que está por trás dessa ideia de interesses econômicos. Tá claro? Até hoje nós montamos ali na Amazônia um modelo de economia do desmatamento. Um modelo de economia do desmatamento muito rápido, né? Em 60 anos levou à destruição de 21% da Amazônia Legal. Estou falando só de Amazônia Legal, né? Que vem de 1970 para cá. Sim. Até 1970 era 0,5% a destruição da Amazônia. De 70 para cá nós já estamos em 21%. Baseado em 3 produtos: boi, soja e madeira. Agora, se você olhar para o que realmente dá retorno, você vai perceber que boi, soja e madeira, o retorno é muito baixo. Tem uma conta do Carlos Nobre, que dispensa apresentações, que mostra bem o que ele fala, que os produtos que são mais rentáveis, por exemplo, açaí, o ciclo do açaí, o ciclo do cacau e o ciclo da castanha, né? Então, rapidamente aqui, para lembrar desses dados do Carlos Nobre, o Carlos Nobre diz o seguinte: açaí, cacau e castanha juntos demandam 3.500 km² e geram por ano de retorno R$12.000 por hectare. Perfeito? A pata do boi e a soja demandam 240.000 km² e geram por ano apenas R$604 por hectare. Então você vê direitinho, né, de forma muito lapidar, né, quais são os critérios e quais são os interesses que está por trás do desmatamento. Você falou da Amazônia e a minha próxima pergunta seria sobre ela. Eu quero aproveitar esse gancho. Hoje a gente já tem dados que falam que o bioma mais desmatado no Brasil não é mais a Amazônia, já é o Cerrado. Né? Aquela região do Matopiba, isso? Matopiba é uma sigla, né? É uma sigla Mato Grosso, tal, isso, Tocantins. Tocantins, etc. Mas, pelo menos para mim, parece que não é dada a devida publicidade ao desmatamento dessa região quanto é dado para a Amazônia. Inclusive, quando a gente fala na aquisição de recursos, né, a gente tem o Fundo Amazônia e tal, parece que essas outras regiões do Brasil que também vêm sofrendo com esse avanço desse agro predatório que você falou, perfeito. Não é dada a devida importância. Por que isso acontece? É mais fácil vender a Amazônia, aquela história do pulmão do mundo e etc., que a gente já sabe que não é, né? Do que vender outros biomas, como a Mata Atlântica. De fato, o Cerrado também tem apresentado uma taxa excessiva de devastação, mas ainda assim a Amazônia também não está fora desse espectro, né? E eu entendo que aí, por conta dos interesses econômicos, novamente em cima da pata do boi, por exemplo, né? Por exemplo, veja que Deto, o Brasil tem o segundo maior rebanho bovino do planeta, só perde para os Estados Unidos, né? 42% do gado bovino está todo ele localizado na Amazônia Legal. Perfeito? Há 12% mais gado do que gente no Brasil. A população de bovinos é muito maior do que a população humana. Cada vez que o gado arrota, ele gera metano. Metano é 32 vezes
mais agressivo do que o dióxido de carbono. E o gado está lá na Amazônia legal, pressionando, né, os valores da pecuária, pressionando o agro que você citou, né? Então, talvez por isso, esse foco na Amazônia ele permanece e a gente acaba um pouco esquecendo do que está acontecendo em outros biomas brasileiros. Pantanal também, Sim. a área alagada do Pantanal já reduziu, né? Você tem distorções ecológicas, né? No Pampa não é diferente, mas na Amazônia legal, Amazônia legal Brasil, estou insistindo nesse recorte porque é a Amazônia legal a nossa parte, né? 59% do território brasileiro, mas ainda assim ali há um processo de deterioração que se alarga ao longo do tempo, né? E um processo intenso, por sinal. Veja que há ainda possibilidades de nós mudarmos essa história da Amazônia, só que aí tem que mudar o modelo que ali está. Repito, sair dessa economia do desmatamento e ir para uma economia de bioeconomia, uma economia com uso de recursos da região, com uso de produtos da região, só que tem que ganhar escala, melhorar o cultivo do açaí, do cacau, né, da castanha. Nós estamos perdendo o mercado na castanha do Pará para a Costa do Marfim. Nós estamos perdendo mercado na castanha, eu falei cacau para a Costa do Marfim, castanha para a Bolívia, né, para as empresas bolivianas, né? As empresas bolivianas identificaram ali um produto que, se não me engano, chama um produto, uma doença, não vou me lembrar agora o nome, mas eles conseguiram isolar essa doença, não vou me lembrar agora o nome, e conseguiram organizar a produção de castanha do Pará, alguns chamam de castanha do Brasil, enfim, conseguiram vender mais. Nós estamos perdendo mercado para as indústrias bolivianas e cacau para as indústrias da Costa do Marfim. Então precisa ganhar escala, precisa melhorar, há condições para isso. O Brasil tem potencial para fazer um grande programa. Estava conversando com o Gabeira há pouco tempo atrás sobre isso. Sim. Um grande programa de bioeconomia, aproveitar os recursos, né? Mas olhando os ganhos que a Amazônia pode dar em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e, se possível, colocasse números. Curioso você ter falado da castanha do Pará e do açaí. Eu gravei um vídeo recente falando sobre isso, de uma notícia que eu achei muito curiosa. Em 2007, uma empresa do Japão tentou patentear o açaí. Perfeito. Né? E aí o governo brasileiro entrou na justiça, nos meios devidos, e chegou ao ponto de agora, em 2026, o governo baixar um decreto tornando o açaí um produto nacional. E aí eu achei essa notícia curiosa, gravei um vídeo sobre isso, coloquei nas minhas redes sociais, e aí eu fui pesquisar e eu vi que o açaí, segundo o levantamento das associações de delivery, é o quinto produto mais pedido no iFood, nessas outras empresas. Isso. Salvo engano, aí eu estou puxando de memória, pode ser que tenha um número porque equivocado, 0,34-35% do PIB refere-se a açaí, mas o que eu achei mais assustador é que o açaí lá no Pará é mais caro do que o açaí aqui em São Paulo, por causa da escala, da produção e tal. É muito dinheiro que movimenta, a ponto de uma empresa vir lá do Japão e querer falar, olha, o açaí é nosso. Não, perfeito. Os números são altos. Me lembro de alguns, por exemplo, eu estou voltando de um debate lá em Manaus, muito interessante sobre isso, até por sinal, faz pouco tempo que eu estive lá falando sobre isso. O volume, né, de recursos que esses produtos amazônicos, né, produtos da biodiversidade brasileira, é importante ressaltar isso, alcançam algo em torno de 300 bilhões de reais já. E o produto açaí vendido no mundo, ele representa 0,2% apenas, dá 300 milhões de dólares. Então, uma coisa ínfima. Por isso que eu falo que tem que ganhar escala e nós temos que aproveitar isso. Mas aí mudando um pouco essa dinâmica, e mesmo toda a bioeconomia que nós temos possibilidade, né, de tornar um país potencial em cima dessas condições. O Brasil tem tudo para ser o primeiro país
Veja bem, o primeiro país tropical desenvolvido do planeta. Nós temos condições para isso a partir do uso da bioeconomia, a partir do uso da Amazônia de uma maneira não predatória, evidentemente. Nós temos uma matriz elétrica limpa, nós temos uma matriz energética com 47% de renováveis, a média do mundo é 14%. Nós temos condições e potencial para dobrar a bioenergia até 2050, né? E nós temos condições, né, de implementar todo esse conjunto de fatores que eu falei para tornar o país desenvolvido. Então, é olhar para isso. Na Amazônia também tem ainda mais uma possibilidade de gerar empregos, aproveitando uma questão demográfica ali que tem 8% de jovens que, né, de 25 até 30 e poucos anos, que estão fora do mercado de trabalho, sem condições, sem amparo legal, e é possível fazer isso aproveitando esse potencial. Por que não é feito? Então, é aquela pergunta que tanto incomoda, né? Por que a soja predomina? Por que a pata do boi predomina? Porque os interesses são muito maiores do que os interesses que estão por trás dos produtos que eu te falei. Não à toa, 42% do rebanho está lá. Você tem uma força da pecuária, você tem uma força do agronegócio, você tem uma força, né, das elites dominantes travando as possibilidades de saída, digamos assim. A força do agro é inegável. Sim, eu até olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu no Congresso um pouco tempo atrás. Quem é que está por trás do PL da devastação? Quem é que está por trás? Agora sim, Marcos, o dono do boi não está sofrendo com as mudanças climáticas? Não, todos sofrem. Só que as perdas ainda não... talvez não chegaram no nível que se espera. Porque assim, até para explicar, eu falei do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Bahia, essa sigla compõe essa região, que está conhecida agora como a nova fronteira do desenvolvimento, que é baseado no boi, na soja... madeira, no agro, né? Eu imagino, e até por esse lobby todo que você fala, que esse cenário não vai mudar. Acho que independente das pressões que os ambientalistas façam e até a própria sociedade, porque aí vem o discurso, eu vou parar de comer carne, ou eu vou tomar banho de 3 minutos, mas aí você não sabe o tanto de água que é gasto para que um pé de soja, né, nasça e produza e seja exportado isso. Vai chegar um momento que essa região, que esses produtores também vão sofrer, como a gente tem algumas regiões dos Estados Unidos que sofrem lá com os furacões e com as secas extensas e tal. Parece que aqui a gente não sofre com isso. Talvez daí não Você sabe que isso tudo passa pelo que você estava dizendo, conscientização ambiental, conscientização ecológica. Tudo passa por isso. Eu acho que nós estamos melhorando em relação a isso. A sociedade como um todo acordou, né? Nós temos uma responsabilidade empresarial, é verdade, que tem aumentado, ainda que exista muito greenwash, ainda que exista muito essa lavagem, né? Mas está aumentando a responsabilidade ambiental, isso é verdade, né? E está aumentando a conscientização ecológica de todos. Nós estamos entendendo, basicamente, essa geração que está chegando aí, Beto, já entendeu que, peraí, né? Sem planeta, ou com planeta deteriorado, degradado, são as condições de vida minha e da geração que está chegando que estão submetidas ao crivo de... né? As pressões externas podem ajudar nisso também? A gente está fechando agora esse acordo com a União Europeia e as pressões que os agricultores, né, o lobby dos agricultores na França e em outros países europeus vem fazendo, dizendo que a carne que é produzida aqui, a soja que é produzida aqui, o café que é produzido aqui, vem degradando o nosso meio ambiente, pode colaborar para que a gente tenha um... Não tenha dúvida. Ainda que tenha os negacionistas, ainda que tenha o Trump e seus asseclas que negam a existência do aquecimento global, né, verdadeiros adversários da ciência, né, não é ideologia. Sim. Esse pessoal confunde, acha que tudo é ideologia e ataca
a causa errada, né? Mas ainda que tenha o discurso forte desses negacionistas, essa conscientização, reitero, pelo menos a meu ver, ela está aumentando e nós estamos já entendendo que, peraí, né? Eu tenho que decretar aqui a moratória da soja. Se eu descobrir que a soja é de uma área que foi degradada de forma predatória, ilegal, eu não vou comprar essa soja desse país A. Eu não vou comprar a carne desse país A. Né? Assim como, né, guardando aqui as diferenças, o trabalho infantil já é bastante coibido e bastante refutado por conta de saber de onde que vem o brinquedo, de onde que vem aquele produto, se é mão de obra infantil ou não. Então você já tem mecanismos, né, para fazer isso, você já tem mecanismos para rastrear toda a origem da carne, né, desde o pasto até o açougue, para saber qual a origem da carne e evitar isso ou não. Então, essa conscientização está aumentando, os mecanismos de fiscalização estão cada vez melhores, o que é um bom sinal, né? Existe desenvolvimento sem aumento de consumo? Desenvolvimento como qualidade de vida, eu entendo que sim. Né? O aumento de consumo, ele não é, pelo menos a meu ver, indicador de melhoria de bem-estar. Nem o crescimento é. Todo mundo já entendeu isso, o crescimento... Mas o aumento do consumo melhora a percepção das pessoas de uma forma geral como é uma métrica de qualidade de um bom ou de um mau governo. Sim, mas é uma cultura que nós somos doutrinados a entender que se eu consumir mais eu estarei melhor. Que a prosperidade ela é derivada do aumento do consumo, do ter, né? A ideia é do ter, não importa o ser, importa o ter. Essa cultura ainda é dominante. Mas essa cultura, ela vem sofrendo, né, várias críticas ao longo do tempo, e nós já percebemos que o consumismo em si, como um todo, ele é completamente uma deturpação da ideia do projeto civilizatório, né? Então, essa ideia de que eu tenho que consumir para ter, que eu tenho que consumir para prosperar, que eu tenho que consumir para ser melhor, ela está cada vez mais perdendo terreno, digamos assim. A ideia do PIB maior, se você me permite aqui. Qual é a ideia do PIB maior? PIB maior é, se o PIB crescer, a economia está melhor, se a economia está melhor, todos estão ganhando. Mas o PIB cresce em relação a quê? O PIB cresce por quê? O PIB cresce em que condições? Há condições que são deletérias. Se você der muita sorte de morar perto do seu trabalho e sair caminhando da sua casa ao seu trabalho, você vai fazer um bem enorme para você, para a tua saúde e para o planeta. Só que o PIB não cresce nessas condições, Deto. O PIB cresce se você pegar o teu carro, abastecer, queimar combustível e ficar no trânsito preso. Então, qual é a ideia? Então, Marco, mas aí quando... Por que a racionalidade econômica chegou nesse ponto? Mas aí, as balas... As pessoas já entendem isso, como você falou. Vários estão entendendo isso e estão quebrando essa espinha dorsal. Então, mas aí se as pessoas já entendem isso, elas também entendem que quando o governador de um determinado estado, ou o presidente, ou um deputado chega e vai num programa de rádio, TV, no jornal e fala, gente, tome banho de 3 minutos porque a água está acabando. Ela sabe que 600 litros de água é usado para plantar um pé de soja. Ela sabe que muito mais água é usada para fazer o gado engordar para uma carne que nem será consumida por ela mesma. Então, assim, ela não vai se preocupar em tomar banhos mais rápidos ou comprar os carros mais econômicos ou tentar fazer o trajeto a pé ou de bicicleta para evitar o efeito estufa. Ela não vai. Não é a gente, contraditório? É contraditório e a gente ficar no campo da esperança. Assim, eu acho que sem as pessoas verem efeitos práticos das pequenas atitudes que ela toma no dia a dia, esse cenário, essa consciência que você falou muito bem que é necessária, não vai surgir do nada. Do nada, talvez não. Mas eu entendo que essa conscientização, ela já é a chave para virarmos toda essa história.
Entendi. Essa conscientização é a alfabetização ecológica, na linha do que o Capra defende, na linha do que vários historiadores ambientais, pensadores ambientais, economistas ecológicos defendem. Olha, essa cultura que nos guiou até aqui, esse modelo de vida que nos guiou até aqui, esse padrão de consumo que nos guiou até aqui, se mostrou disfuncional em relação ao planeta. Essa economia construída sob a ideia de que eu tenho que crescer indefinidamente para prosperar, ela se mostra cada vez mais nociva. Nociva ao meio ambiente, mas nociva principalmente ao sistema vida. Não é só o meio ambiente que eu estou agredindo, eu estou agredindo as condições de vida, a vida humana e a vida não humana, é importante reiterar. Então essa consciência de que se nós pisarmos no acelerador do consumo cada vez mais, nós vamos dar de cara com um muro ali na frente e aí todo mundo vai estar num sistema que, olha, peraí, né? O caos chegou destruindo, né, as condições de vida. Não estou dizendo, Neto, que nós vamos sumir daqui, a nossa espécie. Não acho isso. Acho uma radicalidade olhar a questão assim. O que eu estou dizendo é que a qualidade da vida ela é discutível. Sim. Se nós não corrigirmos os rumos do desastre ecológico-social, da crise socioambiental, é importante deixar isso muito claro, é uma crise socioambiental multidimensional de alcance global. Se nós não corrigirmos, a meu ver, os rumos dessa crise, a qualidade de vida já está sendo discutida e será mais ainda no futuro próximo. Ano passado, em 2025, a gente teve a COP30. Muito se falou que não se chegou num consenso para a assinatura do documento final. Acho que dificilmente seria possível ter essa assinatura, uma vez que países importantes, aí, o próprio Estados Unidos, não participaram. Nem né? vieram. Nem vieram. Mas aí eu queria que... Uma coisa que não tinha passado pela minha cabeça ainda... Primeiro, houve um aumento importante no valor dos recursos destinados ao enfrentamento às mudanças climáticas. Isso. Eu já vi muita gente falando que, apesar desse aumento, o valor ainda é insuficiente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas eu queria que você me falasse uma coisa. Esse 1% que consome, que gera 25% dos gases e da poluição que está ajudando a destruir o nosso planeta, eles participam desses eventos? A sociedade civil, alguns, mas a sociedade corporativa, não. Né? Na COP30, os Estados Unidos estiveram fora, a China pouco falou, e a União Europeia, que sempre foi grande participante, fez jogo de cena. Né? E eu acho que, nesse ponto, a COP30 foi um fracasso. Nós esperávamos muito mais, primeiro por ter sido no Brasil, no coração da Amazônia, primeiro por resgatar a ideia da necessidade de proteger as florestas. Você teve avanços ali com o TFFF, que é o fundo, o nome é isso, TFFF, que é Florestas para Sempre, né, traduzindo, que era uma pauta brasileira, uma pauta basicamente brasileira, que já vinha desde a COP29, nós conseguimos colocar na 30. Mas eu acho que nesse ponto que eu estou dizendo para você, de envolver a participação geral, né, acabou sendo um fracasso. Teve ganhos, evidentemente, participação da população indígena, participação das crianças, né, discutindo, entendendo, colocando na mesa quais são os efeitos deletérios da mudança climática, né, entendendo de vez que isso está afetando a qualidade de vida e está afetando a vida. As ondas de calor, só as ondas de calor, Neto, para pegar um ponto em toda essa nossa discussão aqui, só as ondas de calor já matam todos os anos no mundo mais de 500 mil pessoas. Algo que você não tinha há 2 décadas, 3 décadas atrás. Hoje, as ondas de calor, eventos extremos, clima seco, né? Inundações, tempestades e clima cada vez mais quente, com temperaturas cada vez
mais elevadas já matam mais de 500 mil pessoas no planeta todos os anos. O público-alvo é o mesmo de sempre, idosos e vulneráveis. Então nós estamos caminhando para uma ideia de mundo completamente desfigurada, por isso que eu volto a insistir que nós, sociedade humana, perdemos o controle, porque, olha, peraí, eu estou afetando as condições da vida cada vez que eu estou dentro desse sistema, alimentando e incentivando esse sistema, e esse sistema é cada vez mais disfuncional ao planeta, quem está pagando o preço é a vida humana, a vida não humana. Então, se nós não corrigirmos, não mudarmos essa rota de colisão que eu falei no início, em que os humanos e o mundo natural estão se confrontando, a qualidade da vida e a própria vida em si, ela está no limite, ela está em risco, está na berlinda. Nessa disputa entre o humano e a natureza, o humano é o lado mais fraco nessa disputa sempre. Sim. A natureza se defende, né? A natureza se defende. E essa crise climática, ela já causa, dentre tantos fatores que a gente falou aqui, um deslocamento populacional gigantesco. Sim. Não sei se confere, mas 200 milhões de refugiados climáticos, segundo a ONU, até 2050. Mais do que guerras, né? Muito mais. Muito mais do que guerras. Bem colocado, bem lembrado. Mas a gente já chama isso de uma crise humanitária ou ainda não? Eu entendo que sim. Eu entendo que é uma crise humanitária, os refugiados climáticos, Alguém contabilizou isso, seria hoje algo em torno de 6 ou 7º, se fosse um país, seria o 6º ou 7º maior país. Só os refugiados climáticos. Olha o drama que é isso. E em cima disso você tem ainda a ideia do racismo ambiental. Você vai deslocando populações internas para áreas de alto risco, chamado racismo ambiental. Mas você lembrou bem, a questão dos refugiados climáticos é um drama, mas é um drama para agora. A gente está falando de 2050, mas 2030, 2040 nós já vamos ter basicamente isso. Em 2050 o mundo vai ter algo em torno de 9 bilhões de habitantes. E aí a gente já tende a ter mais casos, ter países tentando impedir essa migração populacional, adotando medidas como, por exemplo, os Estados Unidos estão tomando agora com o Trump? Sim. É uma tendência? Uma tendência, infelizmente é uma tendência. Vai segurando, vai evitando a entrada desses refugiados, desses indesejados, coloquemos assim, de forma pesarosa, mas é isso que acontece. Mas o dado que eu tenho, que eu li recentemente, a projeção da ONU, a ONU Populações, a ONU que estuda populações, um escritório da ONU específico para isso, fala em 200 milhões de refugiados climáticos até 2050. 2050, tá aí. Nós estamos há 25 anos daqui até lá. Tá aí. Em relação a recursos, quanto seria necessário para a gente começar a reverter? Vamos supor que um gênio da lâmpada apareceu e a gente fez um pedido, e o pedido fosse que todos os países e todos os governos entendessem a necessidade de se rever as suas políticas internas e dessem prioridade à questão climática. Aquele velho discurso da Miss, eu quero a paz mundial. Ao invés de pedir a paz mundial, a gente vai pedir consciência ecológica, consciência ambiental. Esse gênio apareceu, fizemos esse pedido. O quanto de recurso seria necessário para a gente... Há muito tempo se fala em 1,3 trilhão de dólares. Eu não sei atualizar esses valores, mas vamos colocar 2 trilhões de dólares para mitigar e para adaptar. São duas coisas diferentes, mitigação e adaptação. Mas adaptar o estilo de vida. Adaptar o estilo de vida é adaptar mesmo diante se adaptar diante dessa loucura toda que é a mudança climática, a mudança socioambiental, a devastação ambiental. Acho que 2 trilhões de dólares, atualizando aquele 1,3 trilhão que sempre foi dito,
Mas, basicamente, Deto, olhando a questão dos recursos voltados para a sustentabilidade. Acho que o grande desafio da humanidade é esse, sustentabilidade, para definir aqui para o público entender direitinho. Sustentabilidade, eu vejo dessa maneira, é devolver o equilíbrio à Terra. Olha que coisa forte, pesaroso, mas forte olhar dessa maneira. Se eu quero devolver o equilíbrio à Terra, eu estou entendendo que a Terra está desequilibrada. A Terra, casa comum, né? Perfeito. Então, se está desequilibrado, nós temos que voltar a equilibrar. A natureza, ela funciona pelo princípio da homeostase. Rapidamente, é manter os corpos em estabilidade, independente das ameaças externas. A natureza funciona assim, princípio da homeostase. Se isso não está equilibrado, se isso não está numa estabilidade, é evidente que adversidades ambientais serão geradas em cima disso. Então, o princípio todo é esse. Então, volta para a questão original, olho para o antropoceno dominador, para a era do homem interferindo nos ciclos naturais da Terra, para a era em que o homem está alterando as macroestruturas da Terra a ponto de desequilibrar os ciclos hidrológicos, né? as condições biofísicas da natureza. Tudo em cima da ideia de que nós estamos atingindo os limites da biosfera e ultrapassando os limites da biosfera. Para a gente encerrar, quando a gente falou aqui do deslocamento populacional causado pelas mudanças climáticas, você usou um termo que a gente já debateu aqui em outros programas, foi o racismo ambiental. Esse racismo ambiental, que a gente está falando do ponto de vista basicamente econômico, né, que é de onde essas populações vêm, estão incutidos outros racismos e outros preconceitos, né? Estruturais. Então, mulheres sofrem mais, crianças sofrem mais, indígenas sofrem mais, populações nativas sofrem mais quando a gente está falando disso. É possível a gente falar em combater a crise climática sem falar em enfrentar essa desigualdade social? Não, eu entendo, Beto, que a crise social e a climática, elas andam juntas, não tem como dissociar, né? Elas se afetam mutuamente, né? Elas estão interligadas, tudo está interligado ao resto. Então a crise social, se você pensar na crise social olhando para as desigualdades, né? Desigualdades não só econômicas, desigualdades de acesso à educação, de acesso à medicina, de acesso aos sistemas de defesa da vida, toda a desigualdade em si, ela está muito ligada, está muito atrelada à desigualdade ambiental, né, que vai desaguar aí no racismo ambiental. Então são duas crises, pelo menos a meu ver, que estão intimamente interligadas. Combatendo uma, eu combato a outra, não tem como dissociar. Para a gente encerrar, fala dos seus livros, onde as pessoas encontram. Que bom. Deixa o espaço para você quiser passar alguma informação final para as pessoas, eu acho importante. Que bom. Eu vou deixar então um recado de um livro que vai tá pintando aqui a partir do segundo semestre, um livro escrito em parceria com um grande amigo, jornalista Dalmo Marcondes. O título provisório é Quando Ainda Existiam Árvores, e vai sair por uma editora chamada Multifoco, lá do Rio de Janeiro. Segundo semestre tem novidades por aí. Espero que todos acompanhem. Como as pessoas te encontram? marcoseduardo.oliveira, estou lá no Instagram, facinho de achar. Marcos, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Obrigado pela aula, obrigado pelo alerta. Um bate-papo. Obrigado pelo alerta. Eu espero que as pessoas tenham saído daqui. Nós estamos saindo daqui pessimistas ou não? Eu já falei isso aqui em alguns programas, eu não queria mais repetir, mas às vezes eu converso com algumas pessoas aqui e eu sempre saio mais triste do que quando eu entro. Não pela conversa, mas
pelos fatos que se apresentam, pela realidade que se apresenta. Mas eu entendo que na nossa conversa você traz alertas que são muito importantes. Eu acho que não é nem alerta, são coisas que as pessoas já sabem, mas que é sempre importante a gente ficar reforçando, até para a gente estar em um ano de eleição. Perfeito, né? Fundamental. A gente está em um ano de eleição. Fundamental. E eu lembro muito bem que teve na eleição passada, quando a gente ia ler os programas eleitorais dos candidatos, tinha candidato que o programa eleitoral para o meio ambiente era meia folha. Era meia folha. Era meia folha. E a gente entra muito nas pautas dos costumes, as pautas sociais, que são necessárias, né, fazem parte do nosso dia a dia, mas outras pautas devem entrar também, e as pessoas devem cobrar que essas pautas entrem, né? A gente tem aqui hoje como ministra a Marina Silva, que é uma referência mundial no tema, e que as pessoas tratam ela meio como se fosse uma piada, uma chacota, não entendem a importância de ter uma mulher como essa participando do governo. Sim. Infelizmente, né? Assim acontece com a Soninha Guajajara, lá com a relação dos povos indígenas, assim acontece com outras lideranças. Ainda tem isso, infelizmente. Ainda tem. Bom, para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a parceria, a paciência de sempre. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e que tenham saído menos tristes do que eu saí. Brincadeira, eu adorei a conversa. Quero reforçar o convite para vocês conhecerem a comunidade do EDD no WhatsApp. O QR Code novamente vai aparecer aqui em algum lugar da tela. O link vai aparecer, vai ficar fixado aqui na descrição desse episódio, se você estiver vendo a gente pelo YouTube, e na descrição do episódio, se você estiver vendo a gente por algum tocador de podcast. O Marcos também vai disponibilizar o link para aquisição dos livros, a gente vai deixar fixado aqui se vocês quiserem comprar. Adquiram, é sempre importante, e se tiverem dúvidas também, mandem para a gente manda para o Marcos, eu entro em contato direto com ele, eu tenho certeza que ele vai responder. Muito obrigado de coração pelo apoio, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.